uma quebra de paradigma, digamos assim, com esse golpe fracassado. Os militares, ou parte deles ali, não apoiaram, né, a tentativa ali de insurreição do Bolsonaro, e deu no que deu. Você acha que, pela primeira vez na história, a gente talvez esteja mudando essa chave aí? Ou você não Não, vê dessa maneira? Não? não. É Não. porque golpes fracassados já houve no passado, né? Sei. Esse é mais um. Então, esse é Tá. apenas mais um nessa trajetória de intervencionismo. Então, há alguns exemplos, justamente é o que eu mostro, de golpes fracassados e golpes bem-sucedidos. E o pior de tudo é que em todos, literalmente em todos os golpes que fracassaram, não houve punição. Ao contrário, houve anistia, né? Então, é uma tradição da história política brasileira que militares golpistas que fracassaram sejam anistiados. Além de não serem punidos, eles acabam sendo anistiados. Então, é uma tradição terrível que demonstra essa fragilidade institucional da democracia brasileira. É claro que nos casos dos golpes bem-sucedidos, não cabe falar em anistia, porque eles se tornaram donos do poder. Portanto, não foram incriminados. Mas nos golpes fracassados, esse é um aspecto importante, não houve a devida punição e, portanto, houve anistia. Você encontra alguma solução para isso? É a doutrinação dos militares? É o fato de eles serem considerados ainda uma coisa meio à parte na sociedade brasileira? Como você vê aqui uma ideia que seja para colocá-los no lugar que lhes cabe constitucionalmente? Muita gente me pergunta isso, inclusive sugerindo que o ideal seria mudar o currículo das escolas de formação de militares, o que me parece inútil, porque imagina me colocar numa escola militar para dizer, olha, não foi revolução, foi golpe em 64, né? Eles iam falar, Então, então, isso não faz o menor sentido, porque a perpetuação, a transmissão, a permanência dessa ideia de que eles têm o direito de intervir na política não se dá, obviamente, nas disciplinas, mas na própria vida em caserna. Há estudos antropológicos que vão mostrando o quanto essa reprodução da ideia se dá nesse contexto mais amplo. Portanto, a única coisa, e eu acho que seria uma coisa muito importante a fazer, é a sociedade conseguir, por meio de uma emenda constitucional, alterar a redação do artigo 142, que é o atual artigo que trata disso, né? E muitos colegas falam, mas você acha que os militares vão deixar de fazer intervenção militar só porque está escrito na Constituição? Bem, tem um aspecto que é importante, que é o seguinte: os militares são muito ciosos de manuais, regulamentos, eles querem exatamente cumprir o que é para fazer aqui, o que é para fazer ali, e eles querem fazer isso, inclusive, em relação à Constituição, interpretando equivocadamente o que seja a garantia dos poderes constitucionais. Então, escrever explicitamente, retirar essa expressão, garantia dos poderes constitucionais, do artigo 142 teria um impacto muito grande, teria força simbólica e política, e por isso seria importante, já até porque não há nenhuma outra coisa que a gente possa fazer. Então, eu estou entre os que defendem a necessidade de alteração do artigo 142 por essas razões, porque isso teria um impacto simbólico e político muito importante. Infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer, porque o atual governo, até porque foi eleito com muita dificuldade, não tem poder político para fazer uma alteração dessa monta, né? Então, acho que mais cedo ou mais tarde, isso, tão cedo, melhor dizendo, isso não vai acontecer. Por que esse golpe fracassou do ponto de vista assim da ação dos militares? Foi uma questão deles saberem que não teriam apoio de fora, nem da mídia? Foi, sei lá, algum outro fator? Como é que você interpreta? Por que esse golpe não deu certo do ponto de vista assim da adesão dos militares?
Olha, a gente sabe que um golpe, para dar certo, tem de ter a participação da força, né? Das forças, a força das armas. Sem isso é inviável um golpe ser bem sucedido. A história que circula é a de que parte do alto comando do Exército não aderiu ao golpe, né? Uhum. E, inclusive, boa parte dos analistas, da imprensa, festejou isso, né? Ou, então, parte do alto comando do Exército não aderiu e, por isso, não houve o golpe, supostamente porque houve aqueles sinais todos do governo norte-americano, supostamente porque haveria reação negativa da comunidade internacional e assim por diante. Tudo isso pode ser especulado, né? Nós, historiadores, esperamos um pouco mais de tempo para fazer uma análise mais detida da documentação das fontes, mas, independentemente disso, é possível dizer que é muito estranho, é de fato muito estranho, que parte do alto comando do Exército tenha tido conhecimento de planos golpistas e não tenha denunciado seus autores, ou Uhum. Uhum. prendido, né, seus autores. Porque para você não aderir, para você negar a sua adesão ou apoio a um plano golpista, é preciso que alguém o apresente, né? E, portanto, eu não estou entre os que celebram que bom que o general fulano, o general Beltrano, não aderiu. É lamentável que a gente tenha a vida e a democracia brasileira repousando nas mãos de meia dúzia de generais, que alguns tenham aderido e que outros não tenham aderido, e os que não aderiram não tenham denunciado os golpistas, né? Então, por enquanto, é isso que a gente pode avaliar, portanto, uma avaliação bastante negativa, né?